Olá, novamente obrigado por aqueles que estão aqui conectados nessa sessão ao vivo, ou então aqueles que vão assistir essa gravação quando ela estiver disponível. Meu nome é José Lima, eu trabalho junto ao time de Solutions Engineer da HashiCorp aqui no Brasil. No webinar de hoje nós vamos falar sobre os benefícios da automação de rede para a nuvem, mais especificamente da nossa solução Consul. Vou compartilhar aqui com vocês um pouco sobre a nossa agenda. A agenda de hoje, ela vai primeiro introduzir um pouquinho aqui sobre HashiCorp, para quem está aqui participando dessa sessão e porventura ainda não tenha tido a chance de conhecer um pouco sobre as soluções da HashiCorp. Na sequência, nós vamos falar sobre o porquê a automação ela é necessária dentro do contexto atual que nós estamos vivendo da infraestrutura de TI, não só de network, mas a infraestrutura como um todo. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre a entrega de aplicações e ambientes dinâmicos, e aí explorar um pouquinho alguns dos recursos presentes no Consul, como Service Registry, Service Registration, Service Discovery, Service Registration, a própria automação de rede em si, e o Service Mesh. Também compartilhar aqui alguns casos de clientes. E eu quero também ter a chance de poder deixar aqui com vocês brevemente alguns próximos passos no sentido de vocês poderem obter mais informações sobre o Consul, até mesmo ter um pouco de hands-on, que eu acredito que é algo bastante importante. Essa sessão ela vai ser uma sessão basicamente voltada em cima de conceitos, e os conceitos ali olhando para essa questão de automação, no sentido principalmente da infraestrutura, no aspecto de networking. A ideia é que a gente consiga tentar explicar um pouco desses desafios e como que o Consul endereça essas questões. E, como eu disse, falando basicamente em cima de conceitos e em cima de como algumas das funcionalidades, não todas elas, mas algumas das funcionalidades do Consul podem ajudar os nossos clientes, as nossas empresas e a nossa comunidade como um todo. Pessoal, só um instante que eu acabei de perceber aqui que eu estou com um probleminha na minha câmera. Eu vou parar brevemente aqui a minha câmera e depois eu volto com ela. Também quero aproveitar aqui, ainda que a gente está aqui na agenda, e pedir para que vocês fiquem à vontade para colocar perguntas no chat. Eu vou procurar monitorar o chat na medida do possível, ainda durante a sessão. E, eventualmente, se alguma questão ela não for respondida em tempo de sessão, eu peço para que vocês tentem ali deixar ali o nome de vocês, né, na hora que vocês colocarem ali a pergunta, e a gente poder responder depois dessa sessão, ok? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre a HashiCorp ela é a líder de automação de infraestrutura de nuvem. Então, aqui vocês estão vendo algumas das soluções que nós temos hoje no mercado, seja para aquilo que nós chamamos do mercado do enterprise, ou até mesmo dentro da comunidade, né? Para quem teve a chance aí de trabalhar com algumas das nossas soluções, sabe que a HashiCorp é uma empresa que nasceu dentro do conceito dentro do modelo de negócio de software livre, e permitindo que toda uma comunidade possa trabalhar não só em cima do uso, né, mas também na evolução e no aprimoramento desses softwares, mas também tendo a chance de, conforme as empresas vão fazendo uso da solução, vão cada vez mais tendo a maturidade e precisando de funcionalidades que saem do conceito e da própria concepção do open source, principalmente quando nós falamos aqui das questões de resiliência, das questões de performance, alta disponibilidade, governança e segurança, é onde nós temos algumas ofertas que nós chamamos de enterprise, que são as ofertas pagas. Dentro dessa lista aqui que vocês estão vendo, nós estamos aqui falando do Terraform, do Consul, que é hoje o foco da nossa sessão, do Vault e do Nomad. Essa lista ela pode aumentar no sentido das ofertas enterprise, né? Vocês estão vendo 8 aqui e 4 a gente possui a sua respectiva versão enterprise. E fiquem atentos porque esse ano eu acredito que tem bastante novidade com relação a essas ofertas.
Para quem não tinha até essa informação sobre o envolvimento da HashiCorp com o segmento Enterprise, hoje a HashiCorp possui mais de 2.100 clientes das ofertas Enterprise, ou seja, mais de 2.100 clientes, esse número é até maior, né, do que isso, eles pagam hoje, seja pela licença do software, seja pelo suporte, serviços profissionais, enfim. Então, aqui tem uma lista pequena de alguns dos nossos casos públicos, não só de Consul, mas de modo geral. Depois a gente vai falar especificamente sobre Consul. E também, nós queríamos aqui poder ter a chance de colocar aqui para quem está assistindo essa sessão, o que motiva a HashiCorp dentro do desenvolvimento das suas soluções. E aí eu estou falando de algo que vem desde lá do próprio nascimento da empresa, quase que 10 anos atrás. Esse ano a empresa ela deve completar 10 anos de existência. Tudo isso se inicia quando começa ali aquela mudança do data center tradicional, onde nós tínhamos ali a infraestrutura dedicada, onde nós tínhamos um ambiente basicamente estático e baseado em fluxos de tickets, muito em cima do conceito do ITIL, e todas as disciplinas, né, que existem dentro do ITIL. E quando a gente começa a ver essa mudança, e que de hoje é um fato, é uma realidade, esse data center moderno, ele não é mais aquele data center do amanhã, do futuro, ele é o data center do agora, do presente, onde nós temos um ambiente altamente dinâmico, altamente efêmero, onde recursos, a todo momento, várias vezes, até mesmo durante um dia, eles sobem, eles escalam para cima, eles escalam para baixo, eles deixam de existir. E também, além disso, a gente tem hoje um data center que ele é totalmente drivado por APIs. E dentro também num conceito que a gente chama do self-service. Então, ou seja, a gente sai daquele segmento, daquele modelo, onde nós tínhamos ali um ambiente homogêneo, onde nós tínhamos um ambiente onde basicamente você tinha uma lista pequena de fornecedores, e a gente sai para um ambiente altamente heterogêneo, altamente dinâmico, onde você consegue manipular esse ambiente não somente por linha de comando, como até então acontecia alguns anos atrás, mas principalmente através de chamadas de API, seja quando a gente fala de estrutura de nuvem pública ou até mesmo quando a gente fala de nuvem privada. E justamente dentro desse contexto que nós vemos aqui os desafios que aparecem tanto para as empresas que estão nessa jornada, ou seja, saindo do data center tradicional e indo para um mundo, para esse data center moderno, mas também para as empresas que já nasceram dentro desse conceito, para as próprias empresas que nós chamamos de cloud native. Claro que dentro desses dois exemplos a gente tem problemas que aparecem em momentos distintos, mas eu posso dizer que muitos desses desafios, em algum momento, eles vão aparecer para ambos. Então, a gente começa a olhar, se a gente olhar por camadas, e essas camadas elas estão dentro daquilo que nós, da HashiCorp, chamamos do desbloqueio do modelo operacional de nuvem, nós estamos aqui falando da camada, começando ali de baixo para cima, do provisionamento. Então, ou seja, como é que agora eu provisiono ambientes que são on-demand, que são heterogêneos, como eu falei agora há pouco, não mais dentro daquela estrutura basicamente com poucos fornecedores, totalmente homogênea. Quando eu entro para a camada de segurança, eu saio do ambiente onde eu tenho ali um perímetro bem definido, geralmente baseado em IPs ou em hosts, e agora eu falo de um ambiente que ele não é tão confiável assim, ou seja, aquele perímetro que eu tinha bem definido, que eu tinha aquelas 4 paredes do meu data center, já não é mais uma realidade. A partir de agora, o meu data center está espalhado em vários lugares. Eu consumo os recursos de empresas que ofertam esses serviços. Estou aqui falando, por exemplo, das nuvens públicas. E eu começo agora a ter uma preocupação de segurança, principalmente, que ela não mais tem o mesmo efeito quando eu falo por IPs, mas agora eu preciso falar sobre identidade. O exemplo mais claro que a gente pode dar, e a gente vai falar um pouco isso durante a sessão, é essa questão da efemeridade, ou seja, né, de eu ter um ambiente totalmente efêmero, que eu tenho IPs a todo momento que são alocados e são desalocados. Então, não faz mais sentido eu manter aquele controle até então que eu tinha apenas por IPs ou por hosts. Quando eu entro na terceira camada de conectividade ou networking, está um pouco ligada, né, com a questão de segurança. Geralmente, essas duas áreas estão bastante próximas. A gente fala, então, agora justamente de questões baseadas em serviço e não apenas mais por máquinas ou por hosts. A gente fala aqui, a gente vai falar, né, na sequência sobre
a questão de você sair de ambientes monolíticos e falar de ambientes de microserviços. Então, não faz mais sentido agora eu simplesmente me preocupar com a conectividade somente entre máquinas, mas sim eu me preocupar com a conectividade entre os serviços. Qual serviço pode falar com qual? E para terminar, dentro da camada de execução, a gente ainda fala de uma estrutura homogênea e dedicada, a gente agora começa a falar em estruturas que estão dispersas, que estão alocadas geralmente em uma quantidade grande de recursos pequenos, vamos colocar assim, para que eu consiga ter a elasticidade e a capacidade de crescer tanto para cima quanto para baixo, que os conceitos de nuvem trazem aí para os nossos clientes, ok? E esse, basicamente, é como nós enxergamos e como nós endereçamos essas questões, né? A solução que nós entendemos para isso, ela passa por dentro disso que a gente chama do modelo de desbloqueio do modelo operacional de nuvem, e as 4 soluções de enterprise que eu falei no início, tanto o Terraform, o Vault, o Consul e o Nomad, aqui representado por esse ícone aqui verde, eles vão, cada um dentro do seu segmento, dentro da sua camada, endereçar essas questões, né? Então, como é que eu crio o que a gente costuma chamar de um single pane of glass, não no sentido de monitoração, mas principalmente no sentido do control plane, vamos dizer assim, como é que eu crio uma camada de controle para cada um desses segmentos, e a gente vai perceber que tanto o Terraform quanto o Vault, o Consul e o Nomad, eles oferecem um papel, eles entregam um papel muito importante no sentido de criar um workflow unificado, no sentido de ter ali algo que possa orquestrar esse ambiente multiplataforma, inclusive para data center tradicional. Isso é uma coisa importante, porque às vezes fica muito voltado ali a mensagem para uma questão apenas de nuvem, não só nuvem pública, mas privada, mas muitas das nossas soluções, essas 4 inclusive, elas possuem a sua aplicabilidade também para ambientes de data center tradicional, ok? Deixa eu fazer uma breve pausa aqui para acompanhar o chat, ver se a gente tem alguma questão até aqui. Também aproveitar para tomar uma aguinha. Por enquanto não. Deixa eu ver se agora a minha câmera volta a funcionar, já que eu fiz essa pequena pausa aqui. Vamos lá. Vou tentar por aqui. Vamos então falar por que a automação é necessária. Quando nós olhamos aqui para algumas empresas que responderam uma pesquisa que já faz até algum tempo, essa pesquisa é de 2018, tá? 75 das empresas aqui pesquisadas, elas disseram que elas levam dias ou até mesmo semanas para completar algumas tarefas que estão ali voltadas para o ambiente de infraestrutura / networking. E as empresas estão justamente já há algum tempo, não é algo que está acontecendo agora, mas elas ainda continuam com esse desafio e procurando como endereçar ele. Elas estão em busca de como aprimorar esse ciclo de entrega das aplicações. Eu entendo que quando nós falamos do desenvolvimento das aplicações, eu costumo dizer que eu estou há mais de 20 anos nesse segmento, nesse mercado, e eu acho que nos últimos anos realmente eu tenho percebido uma disrupção muito grande que eu não vi até então, em todo esse tempo, com relação a como as aplicações são desenvolvidas, como a partir de agora as empresas tratam a engenharia de software, vamos colocar assim. Eu que sou do tempo de algumas ferramentas bem antigas, e não vou falar aqui para colocar a minha idade, mas a gente, para quem às vezes já teve essa oportunidade de mexer lá com ferramentas como um COBOL, como um Clipper, como um Pascal, sabe que antigamente nós falávamos ali de uma estrutura que tinha o que nós chamamos de uma linguagem estruturada, que depois de algum tempo foi evoluído ali para um modelo de orientação a objeto, e quando hoje nós falamos da forma como as aplicações são desenvolvidas, não somente quando a gente fala do desacoplamento, do desenvolvimento baseado em 12 fatores, enfim, são não só conceitos que chegaram para mudar radicalmente a maneira como as aplicações são desenvolvidas, mas que tem um efeito, inclusive, em como essas aplicações são entregues. Não preciso nem falar da revolução que a própria nuvem traz com relação a isso. Então, realmente é um desafio, né? Principalmente quando eu comentei das empresas que não nasceram na nuvem, mas que estão transicionando para a nuvem. E realmente, a maneira como as coisas eram feitas antes, hoje elas precisam ser feitas diferente. Então, eu disse que essa revolução na parte do desenvolvimento da aplicação e na entrega da aplicação, ela já aconteceu, eu diria que até um pouco antes. E a questão da infraestrutura, talvez ela não está na mesma velocidade. Existe uma adaptação que está sendo feita. Eu estou falando aqui de infraestrutura e networking, que é o foco
da sessão de hoje, mas eu posso trazer também o tema de segurança, que também é uma área que eu entendo que tem um grande desafio nessa acomodação, nessa adaptação com relação a esse novo modelo. Tanto que aqui, né, tem até uma frase importante que ela é retirada dessa pesquisa, que ela diz, né, que os firewalls de perímetro eles não são mais efetivos no sentido de prevenir, principalmente o que a gente chama dos movimentos laterais, né? Então, até tem um número interessante aqui que fala que 90% dos cyberataques eles partem de tentativas de movimento lateral. Então, ou seja, eu falei agora há pouco da questão do perímetro, que não existe mais, ou não é mais efetivo, aquela proteção baseada em hosts ou em IPs, e agora a gente precisa falar em serviços. O Zero Trust ele está aí para isso, né? Então, ou seja, eu parto do princípio que eu não tenho segurança, e ali sim eu começo a entregar e permitir as coisas dentro do conceito de menos privilégio. Então, tudo isso está ligado de alguma forma, não só, como eu disse, com relação à infraestrutura, rede, segurança, mas no final do dia de como nós entregamos essas aplicações. Como é que a gente tira proveito dos benefícios da nuvem, como elasticidade, como uso sob demanda, para que a gente consiga manter a segurança, trazer agilidade. Então, eu não posso agora ter uma infraestrutura que ela não acompanha toda a agilidade que as aplicações estão sendo entregues e estão sendo desenvolvidas. E aí eu queria só colocar como um exemplo aqui, e eu sou prova disso porque eu vivi por muito tempo esse mundo aqui da entrega de aplicação, um fluxo aqui tradicional, quando a gente tem aqui um desenvolvedor com uma nova aplicação, sem considerar, vamos colocar assim, automação funcionando, sem colocar automação aqui no lugar dela como ela deveria estar. Então, a gente tem um desenvolvedor, por exemplo, com uma nova aplicação, ele geralmente vai ali abrir um ticket pedindo ali um novo servidor. Quando eu falo servidor aqui, entenda um recurso computacional, seja ele uma máquina virtual, seja ele um ambiente de containers, enfim, na verdade aqui é só um nome genérico. Geralmente esse responsável pelo ambiente computacional, ele vai solicitar ali questões de conectividade. Essa aplicação ela deve receber ali um novo IP, que por sua vez deve ter um registro de DNS. Quando a gente fala em balanceadores, geralmente a gente tem ali a criação de VIPs, né, ou de Virtual IP Address. Eu normalmente tenho ali a criação de um FQDN para acesso a essa aplicação por nomes e domínio. E aí, né, eu tenho uma interação também do time de segurança, que vai não só junto ali com o time de networking, tratar essas questões do balanceamento dessa aplicação, né? Então, ou seja, cria uma configuração de VIP, dentro dessa VIP eu crio algumas políticas de balanceamento, tenho que garantir, através desse balanceador, se aquelas portas de fato elas estão sendo ouvidas, se elas estão abertas, se elas estão disponíveis, e para terminar o time de segurança também tratando das questões de liberação de firewall geralmente, né? Então quais são as portas que eu preciso, qual que é o fluxo, né? O fluxo de inbound, de outbound. Isso aqui eu acredito que para quem, né, não nasceu 100% aqui no mundo de nuvem, ou que já não tem uma automação de fato ali funcionando na sua empresa, no seu dia a dia, entende que se o fluxo não é exatamente igual a esse, ele é muito parecido com esse. E aqui, a partir desse fluxo, a gente depois, mais adiante, vai ver como isso daí muda quando nós falamos aqui de automação. A gente tem essa pergunta: quanto tempo leva esse processo? Imaginando que cada uma dessas áreas tem o seu respectivo SLA para poder entregar cada uma dessas tarefas, a gente pode partir ali de um princípio de dias ou semanas, como aquela pesquisa mesmo demonstrou. Eu tenho alguns exemplos aqui da época que eu trabalhei em integrador, e eu estou falando aqui de alguns bons anos atrás, que um fluxo como esse, a minha experiência, ela mostrava que um fluxo como esse demorava pelo menos 3 semanas. Não tinha como isso acontecer, desculpa, em menos de 3 semanas. E quando nós falamos dentro desse mundo hoje, totalmente ágil, dentro do mundo que a gente tem aplicações com novas versões sendo disponibilizadas várias vezes por semana e eventualmente várias vezes dentro do mesmo dia, isso não é possível, isso não atende a demanda não só dos desenvolvedores, a demanda do negócio, porque no final do dia o desenvolvedor ele está ali para entregar algo que o negócio está pedindo para ele. Então a gente precisa separar, a gente precisa juntar, melhor dizendo, esses dois lados, tanto esse lado que está aqui entregando e gerando essas aplicações de uma maneira totalmente automatizada, ágil, em cima de pipelines, com uma série de ferramentas hoje disponíveis para isso, junto com a infraestrutura, que também tem as suas ferramentas hoje, mas que ainda não está no mesmo nível de automação, por exemplo, que os desenvolvedores
e o seu outro lado aqui estão. E aqui eu quero começar e de fato começar a apresentar e falar do Consul, porque para poder entender um pouco melhor o Consul e tudo aquilo que ele faz, a gente precisa começar a quebrar um pouco isso em camadas. Então eu quero começar aqui não só da parte de integração ali embaixo, que vocês estão vendo ali com alguns acrônimos, né, como IAM, APM, ITSM, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também olhando aqui para cima a questão do data plane. Tá? Como eu falei, o Consul, ele se propõe, não só com o Consul, mas outras ferramentas da HashiCorp, cada uma dentro da sua camada ali da stack, ela se propõe a participar ali se colocando como alguém que vai estar responsável pelo control plane daquela camada, ou seja, o control plane do provisionamento, da segurança, no caso aqui do Consul de rede, e o Nomad no sentido de execução. Tá? Então, quando a gente pensa no Consul, a gente pensa em algo que está ali interagindo com diversas plataformas. Eu falei há pouco que ele é uma solução, assim como praticamente todas as soluções da HashiCorp, elas são multiplataforma. Então, eu vou interagir tanto com ambientes que estão ali hospedados em bare metal, em máquinas virtuais, em containers e até mesmo em serverless. Isso aqui é algo bem interessante, porque não que tudo vá virar serverless, eu não acho que é o que vai acontecer, mas muitas coisas são portadas ou são migradas para dentro de ambientes ali que são baseados em função, justamente porque elas trazem ali alguns benefícios, seja do ponto de vista de consumo, de custo, e até mesmo muitas vezes de você poder trazer uma certa agilidade na hora de você entregar algum pedaço da sua aplicação. Lembrando que hoje, né, quando a gente pensa no desacoplamento das aplicações, de fato eu tenho vários pequenos pedaços da minha aplicação como um todo que estão espalhadas, muitas vezes não no mesmo data center ou numa mesma região. Né? Então a gente tem hoje, de fato, um ambiente que ele é multiplataforma, e o Consul ele vai entender e vai operar dessa forma também. E aí, quando eu falo ambiente multiplataforma, não apenas no modo como eu estou ali executando e processando isso, né? Como eu falei agora há pouco, seja em container, VM ou serverless, mas também se isso está hospedado num provedor A, B, C ou no meu ambiente de nuvem privada também. Tá? E aí, quando eu falo do data plane, o Consul, ele tem ali um papel de interagir também com esses componentes. Então, a gente vai interagir com load balancers, com proxies, com firewalls, com API gateways, eventualmente até, né, com essas plataformas que a gente tem de SDN, elas também podem ter alguma interação com relação a isso. Então é bem interessante porque o Consul, né, ele se coloca ali de fato como alguém que vai estar fazendo esse painel de controle, né, esse control plane, vamos colocar assim dessa forma, para entrega de networking dentro do ambiente não só de nuvem, mas do ambiente de híbrido também, um ambiente de nuvem privada, nuvem pública e até mesmo ambiente on-prem. E aí, dando um duplo clique e tentando colocar aqui alguns nomes, né? Não são todos, a gente tem aqui um ecossistema muito grande de parceiros, então a gente consegue aqui falar, e depois no final aqui da sessão eu quero mostrar um pouco para vocês aqui um repositório de material bem interessante. A gente tem hoje integração com alguns nomes como esses que vocês estão vendo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos cloud providers aqui, acho que a maioria reconhece os símbolos, mas quando a gente fala da parte de data plane, a gente está falando, por exemplo, de balanceadores da F5, da Citrix, a gente está falando de diferentes tipos de proxy, como o Envoy, o HAProxy, a gente pode falar das ferramentas de APM como o Datadog, a gente pode falar aqui, por exemplo, como o AppDynamics, a parte de segurança, não só o Vault aqui da própria HashiCorp, como outras soluções também. Então, ou seja, a ideia do Vault, como eu disse, né, e estou repetindo isso algumas vezes, até mesmo para fixar esse conceito, é que ele se torne esse painel de controle da entrega da aplicação, olhando para os aspectos de rede, mas também passando justamente por onde, de fato, as informações estão trafegando, seja no sentido do data plane ou na plataforma ao qual ela está hospedada. Deixa eu fazer uma pausa aqui para ver se tem alguma questão, alguma pergunta no chat, por enquanto. Tranquilo, a gente está falando bastante de conceito, né? Espero que vocês estejam aí todos assimilando, mas fique à vontade para colocar as perguntas aí no chat. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. O Consul. Então, o que vem a ser o Consul, para quem eventualmente está tendo a primeira oportunidade de ter esse contato aí com a solução? O Consul, ele, de fato, ele pretende, né, se estabelecer como uma fundação para automação de infraestrutura de nuvem. Né? E parte disso usando ali o que a gente chama de um registro central, né, compartilhado de serviços de rede.
tá? Então, basicamente, o que a gente chama do Service Registry. E para que a gente possa entender melhor o Consul, até porque o Consul ele não tem só um caso de uso, ele tem vários, né? É engraçado que a gente vê alguns clientes fazendo uso do Consul para alguns casos de uso que a gente até não imagina, apesar dele ter essa função ali, mas a gente não imagina ele como sendo a principal função e alguns clientes fazem uso dele em funções bem interessantes. Mas partindo aqui desse conceito de automação, é importante a gente colocar, né, a questão de Service Registry e Health Monitoring. Então, imagina que a partir de agora, e olhando de novo para aquela figura que eu tenho do ambiente monolítico, tá? E, inclusive, eu tenho aqui uma figura na sequência que vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Como que agora eu tenho um local, que ele é um local multiplataforma, ou seja, ele não é apenas, e não vai ter uma visão apenas regional daquilo que eu tenho de serviços, até porque agora os meus serviços, de fato, estão espalhados por diversos ambientes. Então, como que eu tenho uma visão de registro centralizado de todos os meus serviços de maneira dinâmica, no sentido de que agora, por exemplo, ao invés de 4 containers, eu tenho ali 8 containers. E esses 8 containers ali, dentro deles, eu tenho diversos microserviços. E como que esses serviços se registram dentro de um catálogo central, e não só a parte de registro, mas como que eu garanto, né, como que eu monitoro a saúde daquele serviço para saber se ele está de fato disponível, para que ele entre dentro desse meu catálogo num conceito, num estado de disponível, né? Então, a partir de agora, eu passo a ter essa visão central, que geralmente, se eu faço aquela analogia ao balanceador, ele, até então, ele fazia esse papel, mas sem tanta automação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, dando um exemplo bem interessante, até pegando um exemplo de cliente aqui, que eu acho que vocês vão achar muito legal. O segundo ponto, e aí sim a gente fala na automação, né, porque acho que está muito ligado com a questão do Service Registry, como que eu, a partir desse registro que eu tenho central de serviços, eu começo a automatizar essa visão, eu começo a fazer com que agora, a partir do momento que eu tenho todo esse dinamismo no provisionamento e até mesmo no decomissionamento de alguns recursos, eu consiga garantir com que os meus firewalls, com que os meus balanceadores, eles automaticamente sejam atualizados com relação a isso. A gente vai ver aqui alguns exemplos que também vão mostrar isso. E para terminar, esse não está tão ligado assim diretamente à questão de automação, mas eu acho que não tem como a gente não falar sobre isso, porque em algum momento essas coisas também vão aparecer quando a gente fala da automação, a questão do Zero Trust com Service Mesh. Então, como que a partir de agora, uma vez que eu tenho diversos serviços que se falam entre si, como que eu garanto a segurança? Como que eu garanto com que exista a comunicação correta entre o serviço A e o serviço B, e que o serviço A não fale com o C, porque não existe essa necessidade, né? Então, como que a gente trata as intenções, ou seja, o que um serviço deve de fato falar com o outro? Como que eu garanto que essa conversa ela vai ser encriptada e autenticada usando um TLS ou um Multi TLS? Então, aqui a gente fala desses 3 principais pontos, desses 3 principais pilares que o Consul vai endereçar. Então, repetindo, a parte de serviço de Service Registry e a monitoração desses serviços, a parte de automação, de fato, da rede, onde, conforme eu tenho serviços ali dinamicamente sendo levantados, decomissionados, a gente consiga garantir com que o meio ambiente ele entenda isso e esteja sempre atualizado com relação a isso. E a parte de segurança dentro do Service Mesh, que a gente sempre fala que o Zero Trust está muito relacionado não somente ao Service Mesh, mas eu diria que principalmente ao conceito de Service Mesh. E só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui o Consul, é uma solução que ela tem em média aqui mais de 1 milhão de downloads mensais. E é interessante que, enfim, hoje não é um assunto para a gente falar aqui de arquitetura, né? A ideia é que a gente fale um pouco mais de conceitos nessa sessão de hoje, mas a gente tem clientes aqui que fazem uso do Consul, tá? Com mais de 50 mil agentes. Então, assim, algo muito, muito expressivo. Depois, para quem tiver curiosidade, eu vou compartilhar aqui um repositório que tem os detalhes aí sobre alguns casos de clientes e vocês vão poder entender melhor como isso funciona. Mas então, vamos lá. Entrando aqui para a última metade aqui da nossa sessão, a gente falou, então, um pouco sobre a visão aqui da HashiCorp dentro desse bloqueio do modelo operacional de nuvem. Nós falamos aqui um pouco dos desafios, né, e do porquê que nós precisamos aqui de automação. Então, vamos ver agora como que isso acaba acontecendo ali no final do dia, quando a gente pensa no Consul, tá? Partindo, então, da questão do registro de serviço. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui uma figura que até então nós tínhamos tradicionalmente, quando a gente fala de entrega de aplicação. Então, a gente imagina aquele ambiente tradicional de 3 camadas, onde eu tenho ali
não só do ponto de vista de perímetro, né, que eu tenho ali a DMZ, eu tenho a minha rede interna, e eu tenho ali as comunicações acontecendo, por exemplo, entre uma máquina virtual e um banco de dados que pode estar num outro host, e dentro do meu ambiente de máquinas virtuais eu tenho ali uma, duas ou três máquinas que possuem seus respectivos serviços, ou seja, aqui eu não estou ainda falando do ambiente tão desacoplado ou tão segmentado quando a gente fala, por exemplo, da figura aqui da direita, onde nós temos aí sim um exemplo aqui bem genérico, quando a gente pensa em quebrar isso em microserviços. E aí a gente começa a ver que esses microserviços agora, né, eu tenho não só um ali, microserviço A, mas eu posso ter mais de um microserviço A, que, como eu falei, isso escala várias vezes, seja por semana, seja por dia, ou eventualmente não escala tanto assim o serviço A, mas o serviço B ele pode escalar bastante. Então, eu tenho aqui uma granularidade muito maior da minha infraestrutura. Ela é, de fato, quebrada em vários pequenos pedaços. E esses pequenos pedaços, eles também possuem os seus respectivos componentes ali de balanceamento, os seus componentes de segurança. Alguns deles acabam sendo nativos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aqui de Kubernetes, mas a gente percebe que é uma gama quase que infinita hoje de ferramentas que podem complementar, seja as questões de balanceamento, as questões de segurança, as questões de como eu faço a orquestração desses microserviços. Quem tiver curiosidade lá de ir no site da CNCF, tem aquele famoso landscape lá que, conforme passa os anos ali, cada vez mais os nomes ficam pequenininhos, tamanha quantidade de empresas e ferramentas que estão ali oferecendo coisas novas. A própria HashiCorp está ali, né? Praticamente em cada um daqueles quadradinhos ali, daqueles frames, a HashiCorp tem algo ali que pode ajudar nesse sentido. Então, quando a gente olha aqui, voltando a essa figura, a gente começa aqui a ver o Consul partindo do princípio de que ele pode passar a ser um grande centralizador, né, desse catálogo de serviços. Então, para cada novo serviço que é disponibilizado, não só o serviço A, mas todas as instâncias, vamos pensar assim, desse serviço A, aqui no exemplo de container, mas isso poderia também ser em cima de uma máquina virtual. Não é porque eu falo aqui de microserviços que esses microserviços não podem também estar hospedados em máquinas virtuais, tá? Isso não é uma regra. A gente geralmente tem microserviços rodando em containers, mas eu também posso ter microserviços sendo executados em máquinas virtuais, tá? Então, eu sei que é um pouco extenso aqui esse tema, mas isso também pode acontecer. E aí, quando a gente olha para isso, né, a gente precisa ver algumas das formas, por exemplo, que eu tenho desse serviço se registrar. Então, a gente tem desde a parte de agentes, a gente tem como isso ser feito através de chamadas de API, e tudo isso vai acontecer conversando ali com o que a gente chama do Consul Server. Então, a gente pode ou não ter o que a gente chama dos Consul Clients, conversando com o Consul Server, que na verdade é um cluster de servidores. A gente tem ali um cluster que geralmente começa com 3 nós, mas é recomendado que seja no mínimo 5 nós. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu disse que eu não ia falar muito de arquitetura, mas acho que é legal comentar isso, porque dentro da arquitetura do Consul, ele usa ali um protocolo chamado GoSip, tá? Que inclusive é um protocolo que algumas soluções ali de blockchain também utilizam, justamente para ter uma maneira dessas atualizações que acontecem entre os clientes e os servers acontecerem de uma forma, entre aspas, descentralizada. Eu falo entre aspas porque no final do dia os servers eles têm ali esse controle, mas que isso possa acontecer de uma maneira muito rápida, tá? Então, depois que a gente tiver curiosidade ali de entender esse protocolo GOSSIP, G-O-S-S-I-P, ele pode explicar um pouquinho da origem. É um protocolo que ele não é recente, não nasceu agora, já existe há algum tempo, mas ele começou a ser muito utilizado aí de alguns anos para cá. E aí, só para vocês então, né, voltando aqui dentro da parte de automação e a entrega de aplicação agora nesse contexto, né, vamos detalhar então um pouquinho aqui essa parte de Service Registry. Então, imagina que a partir de agora, o Consul ele começa a ter e ser esse catálogo, e aí, por exemplo, aqui a gente está colocando ali, até essa figura não está tão bem desenhada assim, porque ela está DC1, DC1 e DC1, mas imagina que poderia ser ali o DC1, DC2, DC3, ou até mesmo, olhando aqui numa outra leitura dela, o próprio DC1 e as diferentes formas ali, ou os diferentes serviços que estão ou não no ar. Então, eu posso ter ali um momento, vamos fazer essa leitura, né? Que o DC1 ele está com 4 serviços aqui, e eu tenho um Consul Client aqui que está monitorando isso. Ele tem ali o serviço aqui agora da direita que ele não está disponível, depois eu posso ter uma situação que o da esquerda não está, ou então que eu tenho 2 serviços aqui que não estão. Então, parte do papel desse catálogo central de serviços, né, que a gente chama aqui de Service Catalog, é justamente ter algumas informações relevantes daquele serviço, como nome, IP, tags, por exemplo. Tá?
Além disso, o Consul ele também vai poder ali fazer uma entrega do que a gente chama de um Dynamic DNS. Então, para cada serviço que eu tenho ali sendo disponibilizado, eu tenho uma entrada a partir de um DNS que vai ser responsável ali por fazer um certo balanceamento na hora de você entregar essas requisições para o serviço A, B, C, ou as diferentes instâncias que eu tenho do serviço A, do serviço B ou do serviço C. Tá? Então, no final do dia, a gente tem ali o Consul, não que ele vá substituir o seu DNS como um todo, mas dentro desse contexto que a gente costuma falar aqui das entregas de serviços, ele pode vir a ser aqui um grande DNS para os seus microserviços. Tá? E os próprios self-checks, que aí sim a gente vai fazer a validação não só do estado, mas da saúde desses serviços, seja ali com plugins ou, enfim, com verificações nativas ou até mesmo algumas coisas que vão estar integradas com soluções de APM para poder alimentar essas soluções de APM. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, um pouco da carinha do Consul, basicamente eu tenho ali uma aba de serviços, onde a gente tem ali alguns dos serviços, né? Quantas instâncias eu tenho para aquele serviço, algumas tags, se eu tenho aqui parte ou algum health check que ele não está saudável, por exemplo, aqui do serviço de web, tá? E aqui é até interessante, eu quero fazer um comentário aqui aproveitando essa figura, tá? A gente está vendo uma parte da console gráfica aqui do Consul, mas o Consul, assim como todas as ferramentas da HashiCorp, ela é uma solução 100% drivadas por API. Então, tudo que eu posso fazer no Consul, do que vocês estão vendo aqui na interface gráfica, eu também posso fazer por API. Na verdade, eu posso fazer muito mais por API do que na interface gráfica. Tem muitas coisas que eu só faço via API, ou eventualmente até numa linha de comando, que o Consul também tem essa opção, e que muitas vezes não está disponível aqui na própria interface gráfica. Até porque, pessoal, acho que a gente está falando de automação, e faz muito sentido quando a gente pensa em automação, a gente está falando em APIs. Porque se eu quero ter escala, se eu quero ter um ambiente que ele é reproduzível, vamos pensar assim, não faz sentido eu ter que ir numa interface gráfica para poder fazer as coisas. Né? Então, quando a gente fala de infraestrutura como código, eu vou falar um pouquinho disso na sequência, né? A gente, de fato, acaba se deparando e se baseando com soluções que fazem uso de APIs para isso. Ok? Deixa eu fazer uma pausa aqui e ver aqui uma pergunta que chegou aqui. A pergunta é a seguinte. Entendi que o Consul atua como um Service Mesh. A dúvida é se ele faz todo esse papel ou necessita de algo ali para trabalhar em conjunto. Essa é uma boa pergunta, porque ele pode fazer ali um papel mais amplo ou não com relação ao Service Mesh. O que eu quero dizer com isso? O Consul ele tem ali, quando você faz, especificamente sobre Service Mesh, né, não está exatamente ligado aqui a esse slide que a gente está aqui agora, mas aproveitando a pergunta, o Consul ele tem ali uma parte dele que ele faz os usos dos proxies para a parte de Service Mesh. E que, por padrão, ele tem ali embutido um Envoy. Mas ele não é apenas baseado em Envoy. Eu posso utilizar outros proxies ali, como o próprio Nginx, Citrix, até F5, por exemplo, para que possa também trabalhar em conjunto com o Consul, diferentes proxies. Eu não preciso ter apenas um único proxy, ou mesmo proxy dentro de uma estrutura de Consul, para que ele possa ali fazer e criar toda essa estrutura de mesh, ok? É uma excelente pergunta. Então, a gente falou agora aqui dessa primeira questão sobre o registro de serviços, tá? Então, voltando aqui à questão de automação, a gente parte dessa questão e desse princípio de que eu preciso ter um catálogo aqui central de registro de serviços para que eu possa, de fato, falar agora assim da automação da estrutura de rede. E aí é importante a gente separar a automação no que a gente costuma chamar aqui do dia 0, dia 1 para o dia 2. Quando a gente fala do dia 0 e dia 1, e aqui, obviamente, a gente vai falar um pouquinho de outras soluções, né? A gente geralmente vai falar, por exemplo, de um Terraform, né? Então, a gente fala aqui a gente parte de um ponto de utilização de infraestrutura como código para aquele primeiro provisionamento. Então, a gente precisa, na verdade, entender que essa é uma boa prática, né? E que se eu estou buscando automação, eu tenho que ter a preocupação não só nesse dia 0 e dia 1, mas também pensar no dia 2. E é justamente ali no dia 2 onde muitas vezes a gente acaba não dando tanta atenção e a cultura da automação ela pode se perder. E aí onde a gente entra, por exemplo, com uma integração existente entre o Consul e o Terraform, que a gente chama de CTS, Consul Terraform Sync. Tá? Para que vocês possam entender um pouquinho melhor como isso se dá na prática, imagina que eu tenho uma estrutura, aqui está falando de network, mas isso poderia ser até um pouco além de network, mas pegando um exemplo específico de network.
Imagina que eu estou ali dentro de uma estrutura com uma série de serviços e recursos computacionais, pode ser máquinas virtuais ou pode ser VMware, né? Desculpa, containers. E a partir do momento que eu tenho ali recursos novos sendo provisionados ou decomissionados, né, que estão crescendo, estão escalando ou estão sendo provisionados do zero, de fato, tá? Para uma nova aplicação, eu tenho ali, a partir do Consul, eu tenho uma integração que, a partir do registro de serviço, então, ou seja, o Consul, dentro daquele catálogo central, ele vai identificar que ele tem novos registros, novos serviços, melhor dizendo, sendo registrados nele, e a partir desse momento que ele identifica novos serviços sendo registrados, ele gera ali uma requisição, onde ele vai falar com o Terraform Sync, tá? Que é uma solução que ela é complementar ao Consul e ao Terraform. Tá? Então, essa figura aqui que vocês estão vendo, esse CTS, ele é no final do dia um binário que vai falar com o Consul e, por sua vez, vai interagir com o Terraform para que esses novos serviços aqui que acabaram de se registrar no Consul, isso possa ser validado aqui junto ao estado da minha infraestrutura, principalmente na questão aqui quando eu falo de firewalls e balanceadores. Tá? Eu estou olhando especificamente aqui para esse exemplo agora. E aí, nesse momento, imagina então, vou dar um exemplo aqui na prática de como isso funcionaria. Imagina que eu tenho aqui um balanceador, por exemplo, e que ele tem 4 servidores no pool dele. Só que a partir de agora, por algum trigger, alguma coisa que aconteceu ali no meu ambiente, eu não tenho somente 4, mas eu fiz ali um autoscaling que agora ele foi para 8 componentes, 8 instâncias. Então, essas 8 instâncias, né, essas 4 adicionais, elas se registram no Consul, o Consul identifica isso, a partir do Consul Terraform Sync, ele gera uma requisição para o Terraform, o Terraform, dentro ali de um artefato, ele vai entregar isso, ele vai mandar isso, por exemplo, para um balanceador, para que esse balanceador autoconfigure, né, essas 4 instâncias adicionais que agora fazem parte do pool. Tá? Então, basicamente, esse seria um fluxo aqui, um exemplo de fluxo de automação entre o Consul e o Terraform, ok? E aí, aqui, até aproveitando o que eu falei agora há pouco, né, mais cedo, dentro desse novo fluxo para entrega de aplicação, e aqui é só um exemplo, né, e esse exemplo ele não é apenas dessa forma, essa é uma das formas que a gente pode enxergar a automação. A gente tem agora aquele desenvolvedor que está entregando aqui uma nova aplicação ou escalando uma aplicação já existente, vocês podem assumir qualquer uma das duas situações. E aí, a partir daí, pensando nesse fluxo automatizado, eu tenho ali o meu server admin, que já faz uso do Terraform. Então, aqueles recursos computacionais, eles vão poder ser provisionados, seja no D0 ou, eventualmente, no D2, usando o próprio Terraform. Eu tenho ali o network admin, que vai ter o controle, vamos dizer assim, do Consul, né? E ele vai entender a partir desse catálogo de serviços que eu tenho ali novos serviços que acabaram de subir, estão disponibilizados aqui para serem consumidos. O Consul, por sua vez, ele vai interagir ali com o CTS e vai informar o balanceador de carga que a partir de agora eu não tenho só mais 4 recursos ali no pool, mas eu tenho 8 recursos no pool e eu posso, de fato, distribuir isso. E quando eu falo balanceador, aqui vocês estão vendo a F5 como exemplo, eu falo tanto dos balanceadores ali mais tradicionais, mas eu também posso falar aqui dos balanceadores especificamente de microserviços, tá? Até mesmo os proxies também. Então, a questão aqui vai muito além do balanceador com um nome específico. E aí, no final do dia, eu tenho esses serviços que, de fato, estão sendo entregues ali com as suas respectivas políticas e as suas respectivas configurações. Tá ok? Então, aqui, pessoal, é um exemplo de um fluxo que eu queria trazer para vocês de como isso pode acontecer utilizando-se ali o Consul, utilizando essa parte de catálogo de serviços, utilizando a parte de Health Monitoring e utilizando a automação que nós temos, por exemplo, com o Terraform. E aí, no final do dia, né, acabei esquecendo de dar um atualizar aqui, a gente acaba tendo, de fato, um fluxo que ele é automatizado e ele é escalável, né? Porque a partir do momento que eu tenho essa estrutura e esse workflow definido, eu posso reproduzir ele em outras situações. Eu dei um exemplo de balanceador, mas eu poderia reproduzir ou customizar isso aqui olhando numa perspectiva de firewall, por exemplo, para criar configurações automatizadas no firewall e não só num balanceador. Deixa eu fazer uma pausa aqui e deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma questão aqui no chat. Por enquanto, não. Eu vi que algumas pessoas aqui até fizeram um sinalzinho de levantar a mão, mas eu acho que a gente não consegue aqui fazer por essa sessão agora. Fique à vontade para vocês colocarem aqui as perguntas no chat, tá? Podem endereçar para mim ou, enfim, se quiserem deixar público, não tem nenhum problema. Vamos lá que a gente está chegando perto aqui do fim da nossa sessão, falando do nosso último tópico aqui, que é a parte aí sim de Service Mesh,
que, como eu disse lá no início, eu entendo que tem, de fato, uma ligação, se não direta, no mínimo indireta, quando a gente fala de automação. E quando a gente entra aqui dentro do mundo de Service Mesh, a gente começa, por exemplo, também do conceito de intenções. Então, o Consul, e até aproveitando a pergunta que foi feita lá mais cedo, parte do que o Consul pode fazer de controle de tráfego é o que a gente chama de intenções. Então, essas intenções, no final do dia, ela permite ou não permite com que um serviço possa falar com o outro. E até posso fazer isso utilizando-se também de ACLs para poder granularizar ainda mais isso, tá? Então, aqui, né, um exemplo muito simples, que vocês estão vendo aqui de uma interface do Consul, onde eu tenho aqui um serviço de back-end que eu permito com que ele fale com o meu front-end, tá? Assim como eu tenho aqui, por exemplo, um Postgres que pode falar com uma API aqui específica, tá? Então, aqui, como eu disse, é um exemplo muito simples, muito trivial, mas eu começo a tratar essas interações entre os serviços a partir do que a gente chama de intenções. Inclusive, ali, eu quero até vir aqui nessa parte do CRD Support, porque é muito comum quando você trata, principalmente aqui de ambientes de Kubernetes, que você trate esse fluxo através desse conceito aqui que a gente chama do CRD. E o Consul, ele também suporta isso, né? Então, a gente aplica essas intenções de tráfego, vamos colocar assim, a partir dessa parte desse fluxo, né, desse argumento de CRD, quando a gente fala de Kubernetes, mas não só apenas para Kubernetes, né, eu disse que a gente tem toda uma visão multiplataforma, que isso também se aplica em outros contextos também, tá bom? E comunicação fim a fim criptada, né? Geralmente o que a gente vai ali olhar como não só o Mutual TLS, que pode ser parte disso, mas principalmente quando a gente fala de fato do Zero Trust. A gente falou lá no início do Zero Trust. Então imagina que aqui eu tenho um ambiente multiplataforma, então, ou seja, eu tenho serviços que estão hospedados na minha nuvem privada, serviços que estão no provedor A, no B, no C, e não só comunicação entre os serviços aqui, né? Lembra que a gente falou de comunicação lateral lá no início, né, daquela pesquisa? Então, não somente as comunicações dentro de uma mesma região ou de um mesmo data center, mas principalmente as comunicações entre diferentes regiões ou diferentes data centers, eu tenho, de fato, uma comunicação segura fim a fim, né? Então, o Consul ele vai fazer esse tipo de implementação, e aí só para dar um duplo clique nessa figura, parte disso pode ser feita com a integração que nós temos com o Vault, né? Então, no final do dia, eu posso ter tanto o uso de um TLS ou de um Mutual TLS para poder fazer a autenticação dessa comunicação. Inclusive, o Consul integrado com o Vault pode atuar ali como uma CA, e aí esse cara ele vai não só gerar os meus certificados para garantir a encriptação dessa comunicação, mas ter todo o controle de quem pode falar com o quê. Então, vocês percebem que aquela parte de intenções que eu falei agora há pouco, ela está mais voltada ali na questão do fluxo, mas esse fluxo, por sua vez, ele também tem um controle de segurança que vai ser feito aqui através do Consul em conjunto com o Vault, para que ele possa poder, no final do dia, entregar, de fato, essa comunicação segura fim a fim. Tá? Então, eu acho que dentro do que a gente está aqui trazendo de automação, é muito importante a gente ressaltar isso, de que o Consul ele acaba sendo, de fato, uma solução de Service Mesh, né? Então, a gente tem hoje clientes que fazem e começam a entender o Consul justamente por essa função de Service Mesh, como a gente tem clientes que fazem uso do Consul e entendem um Consul lá, pensando primeiro na parte de registro de serviços, né? Então, é bem interessante entender ali, dependendo de como você olha e conhece o Consul pela primeira vez, você pode ir por um lado ou por outro, mas ele tem essa plataforma completa, ok? Pessoal, para a gente poder encerrar aqui, eu queria mostrar para vocês alguns clientes públicos de Consul, né? Então, aquela lista lá atrás era uma lista grande de HashiCorp como um todo, e aqui a gente está falando de alguns clientes de Consul. E eu até quero aproveitar aqui para poder pausar um pouco aqui a minha apresentação, porque eu quero mostrar algumas coisas aqui um pouco mais na prática, nesses últimos minutos aqui que a gente tem, que eu acredito que sejam bem importantes e relevantes aí para você, tá? Dentro do nosso site, depois vocês podem até pesquisar, a gente tem ali uma parte que fala sobre os Customer Cases, tá? Então, se você vier aqui em Solutions, tá? Tem aqui, ó, View All Customer Histories. Tem todas as histórias de clientes separadas por produtos, e eu destaquei uma aqui para vocês, que é justamente a do GitHub, tá? E eu queria aqui destacar aqui alguns pontos, tá? Que vocês acho que vão entender ali também com bastante interessantes, assim como eu entendi. O GitHub, que todo mundo conhece, ele faz uso justamente de Terraform, Consul e Vault.
E aí, vocês vão poder depois ver com calma isso, mas eu queria destacar esses números aqui. Né? Imagina o GitHub com mais de 73 milhões de desenvolvedores aí usando a plataforma. Eles têm mais de 400 aplicações ali por detrás que são, de fato, que fazem funcionar o GitHub. E fazendo uso de Consul, Terraform e Vault, eles conseguiram reduzir em 96% o tempo de balanceamento que eles tinham até então. Né? Então, pegando exatamente um exemplo muito próximo aqui do que a gente acabou de falar, eu dei aqui vários exemplos mais voltados para o mundo de balanceamento, né, nessa sessão, e lembrando que quando eu falo de automação, não é exclusivamente para balanceamento, pode ser para segurança, pode ser para vários outros contextos, mas esse caso aqui é um caso que está muito ligado ao exemplo que eu dei. E aí a gente tem um resultado, né, que o GitHub atendeu aqui, ele conseguiu atingir uma redução absurda de custo e de tempo, justamente do onboard dessas novas aplicações. O tempo de configuração, olha que interessante, ele reduziu de 30 minutos ali para 1 minuto, era o tempo necessário para você, de fato, colocar as aplicações sendo balanceadas dentro de um contexto mais amplo, vamos colocar assim, e uma melhora também da postura de segurança. Tá? Então, aqui, depois vocês podem ver com calma, tem todo o detalhamento, ele fala aqui, ele explica não só o próprio uso do Terraform, né? Então, olha, a gente usa o Terraform por conta disso e daquilo. Se a gente descer um pouco mais, aqui ele fala sobre quais eram os desafios que eles tinham, né? Não somente de Terraform, mas toda essa parte de integração com o Consul. Aí depois o próprio VP de infraestrutura do GitHub, ele dá detalhes sobre isso, né? E aí ele fala, a gente adotou o Terraform com o Consul Vault, porque a gente entendeu que dentro das soluções open source a gente tinha ali uma plataforma que era altamente escalável. Enfim, estou passando um pouco rápido aqui, porque vocês podem ver que é um case ali com bastante detalhes, e depois eu vou deixar ali para vocês poderem visualizar. Até vou aproveitar aqui e compartilhar no chat esse link, para quem puder, tá? Acabei de ver aqui que o Djavan já compartilhou. E também queria mostrar esse caso aqui, que eu acho muito interessante, que é da Bloomberg. Acho que a Bloomberg todo mundo também conhece, né? Ela entrega serviços de finanças ali para o mundo todo. E aqui é um caso específico de Consul, tá? E o que eu queria destacar aqui, a Bloomberg, é um ambiente altamente crítico, né? Que a gente tem ali, que eles oferecem de serviços para o mundo financeiro. Eles têm ali mais de 20 mil microserviços, né, que estão ali hospedados em mais de 30 mil servidores. Quando eu penso em servidores, não é só um servidor de máquina virtual, mas, enfim, qualquer recurso computacional. E aqui, né, não só tem os detalhes aqui escritos, mas tem um vídeo também que fala onde o próprio cliente estava apresentando isso. Tá? Então, e aqui sim eles fazem uso de Service Mesh, tá? Aquele primeiro caso não era Service Mesh, mas aqui é. Então, ou seja, muito do que a gente também falou aqui, dessa parte de DNS, do porquê que eles utilizaram o Consul, fala aqui do protocolo do Gossip, que eu falei mais cedo também. Então, acho que aqui é bem interessante vocês poderem também ler com mais detalhes esse caso. Também estou compartilhando aqui com vocês no chat, tá? Colocando aqui para todo mundo. E para terminar, eu queria mostrar aqui para vocês, chegando aqui no finalzinho da nossa hora, o learn.hashcore.com. Eu acho que talvez o mais importante aqui da sessão de tudo que eu falei seja esse conteúdo aqui que eu quero mostrar para vocês, porque aqui, de fato, é onde vocês vão poder consumir e ter mais detalhes sobre as nossas soluções, não só do Consul, mas de todas elas. Tá? E eu queria destacar rapidamente aqui o Consul, porque olha quanto conteúdo tem aqui. Né? Dentro do Learn, vocês têm aqui vários tutoriais separados por categorias, separados por casos de uso, inclusive a parte de certificação. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui, vamos supor que vocês estejam interessados ali em fazer uso do Consul em cima de Kubernetes. Então, aqui, por exemplo, tem 5 tutoriais que falam não só a introdução do Consul, mas dão exemplos e guiam vocês para poderem, de fato, sujar um pouco a mão ali para instalar o Consul, entender os conceitos de Service Mesh, garantir ali o Zero Trust, né, fazer a gestão de tráfego. Então, basicamente, ali o que a gente falou agora, vocês têm aqui um tutorial, tá? E só pegando aqui um exemplo de um deles, ele tem todos os pré-requisitos, ele é bem detalhado, tá? Não é um tutorial ali só com os comandos em si, mas o que cada comando está fazendo, tá? E aí, além disso, eu também deixo aqui a parte de Docs, que aí sim vai levar para a parte de documentação do Consul. Então, nem preciso dizer o quão rica é a documentação que a gente tem aqui, né? Toda a solução da HashiCorp, acho que uma das coisas que dá para a gente realmente colocar como uma virtude é a parte de documentação, ok? Pessoal, eu quero aproveitar aqui e encerrar aqui a nossa sessão. Eu quero ver aqui nesse último minuto, os últimos 2 minutos, na verdade, se a gente tem ainda alguma pergunta.
Eu vou aproveitar aqui rapidinho e ver no chat. Eu estou vendo aqui que chegou sim uma pergunta que é sobre o Volt aqui. Se existe uma configuração do cluster que é realizada com o Consul. Qual a diferença do Consul nos nodes do cluster? Bem, o que existe? Não sei se a sua pergunta foi exatamente nesse sentido, mas o Consul, ele é um dos backends possíveis do Volt. Tá? Então, aqui, saindo um pouquinho do Consul, mas falando de Volt, quando a gente, para quem já fez uso do Volt, ele tem ali várias opções de storage que a gente chama. E um dos storages que você pode utilizar para o Volt é justamente o Consul, porque dentro da arquitetura do Consul, ele tem ali uma base em cima de KV, né, em cima de chave-valor, que é uma das opções que você pode utilizar para o Volt. Tá? Então, de fato, há uma integração bastante próxima ali entre o Volt e o Consul, mas isso não significa que você necessariamente precisa ter as duas soluções, dependendo do caso que você usa. Né? Então, existem momentos ou existem casos que você vai ter só o Volt, ou você vai ter só o Consul, ou você pode ter os dois ali interagindo. Ok? Pessoal, eu acabei de ver que a gente está chegando aqui no final da nossa hora. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Eu espero que tenha sido proveitoso aqui esse tempo. Essa sessão ela deve ficar disponibilizada dentro de alguns dias, provavelmente lá no nosso canal do YouTube, ou para quem se inscreveu deve receber um link com a gravação. Mais uma vez, em nome aqui do time HashiCorp Brasil, eu quero agradecer todos que puderam estar participando, seja na sessão ao vivo ou que eventualmente estão assistindo essa gravação. O time da HashiCorp aqui fica à disposição. E, mais uma vez, obrigado. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.